Viktor Navorski é um cidadão da Europa Oriental que viaja rumo a Nova York para cumprir uma promessa feita ao seu falecido pai. Ao chegar no aeroporto, Viktor não consegue entrar nos Estados Unidos, porque enquanto estava em trânsito, a Cracóvia, seu país de origem, sofreu um golpe de Estado, o que fez com que seu passaporte fosse invalidado. Frank Dixon, chefe da imigração, informa Navorski que a situação atual o impede de entrar em Nova York e também de voltar para sua terra natal. Afinal, neste momento, ele passa a ser considerado inaceitável, um cidadão sem pátria. Ele simplesmente não tem como sair daquela situação. A única alternativa que resta é aguardar dentro do terminal do aeroporto até que se encontre uma solução diplomática para o seu caso. Navorski agora está sozinho, sem falar o idioma local, sem ter como comer ou dormir, numa situação inesperada e da qual ele não tem controle nenhum. Ele simplesmente tem que esperar. Navorski está no deserto. O conceito de deserto é conhecido por muitos cristãos, inicialmente devido à situação em que se encontrava o povo de Israel ao sair da escravidão do Egito, um povo que peregrinou por 40 anos no deserto até chegar à Terra Prometida. Essa longa jornada até a Terra Prometida tinha um motivo e um propósito nos planos do Criador. Por isso, o deserto também é conhecido por muitos cristãos por ser um momento na vida onde as coisas aparentemente não acontecem. É como se as janelas dos céus se fechassem, como se a vida simplesmente parasse e não tivesse alternativa nenhuma a não ser esperar. São situações difíceis que se prolongam demais, como enfermidades, desemprego, problemas emocionais, financeiros, problemas na família ou no trabalho. Situações em que muitas vezes não encontramos alternativas para a saída, apenas a ideia de que temos que esperar, de que estamos no deserto. A verdade é que todos nós passaremos por este lugar, conhecido como deserto, em algum momento da nossa vida. Contudo, se vamos atravessá-lo, devemos saber como agir diante dele. Foi o que Navorski graciosamente nos ensinou enquanto esperava no terminal. A primeira dificuldade de Navorski foi conseguir comer, pois além da sua moeda não ter valor nos Estados Unidos, ele perdeu o vale que ganhou para se alimentar e estava passando fome. Ao invés de ficar sentado, esperando que algo acontecesse, ele observou que ao recolher o carrinho dos passageiros, a máquina devolvia algumas moedas. Então, imediatamente, começou a recolher todos os carrinhos do aeroporto, conseguindo assim juntar muitas moedas e com o dinheiro pôde comprar seu alimento. Outro problema é que por estar num terminal de aeroporto, ele não tinha onde se hospedar, onde dormir. Então, ao andar pelo local, descobriu um espaço em reforma onde os passageiros não poderiam transitar. Ele simplesmente arrumou as cadeiras, tirando as partes desconfortáveis e improvisou uma cama para poder dormir. Agora Navorski tinha seu próprio quarto. Outra dificuldade que enfrentou foi a questão do banho. Como poderia tomar banho dentro de um aeroporto? Navorski usou a criatividade e improvisou seu chuveiro na pia mesmo. Veja que a situação dele ainda não havia mudado. Ele ainda estava esperando. Ele ainda estava no deserto. Mas, ao invés de simplesmente ficar reclamando da situação, como fez o povo de Israel no Egito, Navorski estava buscando soluções criativas para que pudesse passar por aquele momento de espera, tendo suas necessidades básicas supridas. Mas como as coisas não são fáceis, ele ainda teve que enfrentar Frank Dixon, que, sendo responsável pelo aeroporto, tentava prejudicá-lo para que violasse as regras e saísse do terminal. Frank contratou pessoas para recolher os carrinhos dos passageiros, deixando Navorski sem dinheiro para comida. O interessante é que, como Navorski não ficava parado, ele começou a reformar uma parte do terminal, apenas para passar o tempo. Mas seu trabalho foi tão bem feito que chamou a atenção do chefe dos empreiteiros, que resolveu contratá-lo para ser seu funcionário.
O mais irônico é que o salário de Navorsky era maior do que o salário de Frank. Além disso, a atitude de Navorsky de estar sempre se movendo, fazendo algo, usando suas habilidades e criatividade, foi o que fez toda a diferença neste tempo de espera. Lembre-se de que o tempo no deserto pode abrir portas inesperadas. Por ser muito carismático e prestativo, Navorsky rapidamente fez amigos e, ao ajudar um homem numa atitude de extrema bondade e compaixão, acabou se tornando um herói. Navorsky já não era mais alguém sem pátria. Agora ele tinha um lar, um emprego, amigos. Ele ainda estava no tempo de espera, mas veja quantas coisas conseguiu aprender, quantas coisas ele fez e quão admirável se tornou por seus atos, a ponto de todos torcerem para que ele cumprisse a promessa feita a seu pai. Por fim, ao completar 9 meses no aeroporto, finalmente a situação de seu país foi resolvida e ele foi liberado. Curiosamente, 9 meses é o tempo normal para uma gestação, é o tempo necessário para o desenvolvimento completo do bebê, até que alcance a estrutura perfeita para que possa sair da barriga de sua mãe. O deserto também é assim, ele sempre vai durar o tempo necessário para o nosso crescimento e amadurecimento e para que se cumpram os propósitos de Deus na nossa vida. Lembre-se que o deserto é um local de passagem. Se nesse momento você estiver vivendo um deserto, faça como Navorsky e permaneça em movimento, em ação, até que os desígnios de Deus se cumpram em você. Se gostou do vídeo, faça sua inscrição em nosso canal. Muito obrigada e até a próxima!